Oi, Leila. Grande Agra. Oi, Zé Brigitte. Estamos. Oi, BC. Voltamos, rapaz. O Instagram tem dessas coisas, ele derruba a gente, Tem nada ele não, tem nada não. não tem Fica nada não. tranquilo. Mas assim é até bom porque a gente tem uma margem de segurança maior se a gente invadir o tempo, que o papo estiver Tá, gostoso aqui, a gente continua. tá bom. Então, o que Fala. eu, o que eu queria dizer era o seguinte: eu assistindo o Michael Jordan jogar, o Marcelo Vido, eu estava lendo sobre você dizendo que admirava muito o Zé Geraldo, né? Que era Ah, um basquete demais. bonito, charmoso. E eu É, vou, eu é, vou dizer, eu vou dizer a minha opinião, que as pessoas que gostam dele não vão gostar nem um pouco. Assim, é, bicho, eu não gosto do basquete de LeBron James. É a minha é, opinião. Eu acho é, uma coisa mecânica, forçada, entendeu? O movimento dele é bruto. É um é, cavalo, é um animal, joga demais é, ele. Eu não tô, é, digamos assim, anulando o talento dele enquanto jogador de basquete. é, Mas assim, sim. me parece que ele machuca a bola, entendeu? Não sei se você entende o que eu tô falando. Eu não Parece. entendo, eu entendo. Você entende? Eu entendo. Só Pa- falar fazer um comentário sobre o Zé Geraldo de Castro, Tá, né? Para aqueles que não o conhecem, ele jogou muitos anos na seleção brasileira, jogou no Corinthians, foi campeoníssimo, sim. jogou no Palmeiras, jogou no São José, jogou no Sírio, inclusive, mais para frente. E, na verdade, o motivo pela qual eu iniciei a jogar basquete, nesse Campeonato Brasileiro de 1968, o Zé Geraldo jogava pela seleção paulista, tá? E até hoje, eu ainda considero o Zé o atleta de qualquer esporte. Qualquer esporte. Junto com a Ademir da Guia, do Palmeiras, Sim. mais elegantes que eu já vi praticar qualquer esporte na minha vida. Então, o Zé, Falcão. Falcão também, mas esses dois eram para mim, cara. O Zé Geraldo para mim foi o cara. Então eu cresci em Recife naquela época, no começo das transmissões, assistindo Dudu, Ademir da Guia, aqueles jogadores jogarem pelo Palmeiras, né? E vi o Zé Geraldo em Belo Horizonte e eu apaixonei pelo jogo. Eu falei, pô, eu vou tentar ser tão elegante quanto esse cara aí. Você não consegue, Isso. porque assim, o ser vivo, o ser vivo mais elegante que eu já vi na vida, o Zé Geraldo. Zé, Então Zé foi Geraldo? a grande inspiração da minha vida. Falei isso para ele já muitas vezes. E eu, depois de uma certa idade, você imagina, um moleque novinho saindo de Recife, naquela época, porque nos anos 70, você sair de Recife para ir para São Paulo, para ir para o Rio, né, cara? Era longe, Maçônia. Não era que nem hoje, não. Hoje o cara tá com saudade, o cara liga o WhatsApp, fala no FaceTime. Eu tinha de domingo, cara, sair da minha casa, aqui em Moema, que eu morava, eu ia pro centro da cidade, pro posto telefônico, para poder falar com a Isso. família. Eu não, Um não monte tinha de DDD, ficha. não. Um monte Era, de era ficha. um lugar, era um lugar longe, viu, cara? Era um lugar longe. E aí, além disso tudo, a cidade era um desafio enorme. Mas o meu principal cara que eu tinha na minha mente, que eu falei, pô, eu queria jogar igual esse cara, era o Zé. Era o Zé Geraldo. E muitos anos depois eu tive chance e oportunidade de jogar com ele na mesma seleção brasileira. Você imagina? Para um molequinho de Recife que saía cheio de sonho lá, de repente o cara vai jogar do mesmo lado daquele ídolo dele, né? Que foi o que aconteceu. E o Zé, além de um Ô, excelente jogador, sempre foi uma excelente pessoa. Um cara maravilhoso. ô Agra, isso que você está dizendo, eu vou citar duas pessoas, né? Eu ouvi Ah, Oscar dizer que hum, jogou na Olimpíada de 92 em Barcelona contra o time do Dream Team, aquele o primeiro, que é o icônico, né? E que claro, depois claro. todo mundo com a máquina fotográfica no banco para tirar foto com os caras, né? Não, não tinha E o celular, né? Rato, e o É, Rato disse exatamente a mesma coisa que você está dizendo. Ele saiu daqui da é, Bahia, fez a carreira dele em São Paulo, chegou à seleção brasileira e disputou a é, Olimpíada de 96 em Atlanta e jogou contra o Scottie Pippen. Roubou bola de é, Scottie Pippen, entendeu? Então é uma coisa é, maravilhosa você poder ter é, acesso aos ídolos. o Rato, eu assisti a sua live com ele, que eu achei muito boa. Eu sempre gostei muito dele. Eu sempre Sim, apreciei muito a forma de jogar, a simplicidade. Eu sempre gostei de prestar muita atenção, sabe, Maçon? A postura do jogador dentro da quadra em relação à arbitragem, ao técnico, aos companheiros.
aos competidores, sabe? Me dizia muito sobre a personalidade da pessoa. E o Rato foi um cara que eu sempre tive muita admiração. Até o dia que a gente foi jogar na despedida de Oscar lá em Brasília, que era os amigos de Oscar contra o Flamengo. Aí eu ainda rachava lá no Sírio, né? Sempre procurei me cuidar, tava ainda inteirinho assim, me achando, né? Cara, ele me deu um drible e uma roubada de bola no meio da quadra, que depois, você vê que tipo de pessoa que ele é. Ele fez lá a bolinha, depois de me roubar a bola e me dar o drible, ele fez a bolinha lá, ele veio no meio da quadra me pedir desculpa. O Rato, ele falou isso na nossa live. Ele falou, você vai desculpar. Eu falei, cara, faz parte. Numa época lá, eu sei que isso aí faz parte. Mas você vê que tipo de cabeça que ele tinha, né? O Rato. Cara, gente finíssima. E vem de berço. Ele tem uma família, eu conheço a família dele aqui da Bahia. Muito legal. O pai dele já está com idade mais avançada, mas até uns 10 anos atrás pegava umas peladas, uns rachão com a gente lá. E é uma família de muito berço, tem muita educação, entendeu? E o que você falou é muito interessante, né? Existem alguns conceitos na administração de empresas, que é a profissão que eu abracei, que fala justamente da questão do ser humano. Quando você é um ser humano bom, você termina se destacando ou sendo reconhecido, entendeu? E eu acho que Rato é uma dessas pessoas. Ô, Agra, tá muito bacana esse papo. Me fala aí um pouco aí da sua experiência no basquete americano. 4 anos em Kansas University. Não, é assim, não pode confundir. Que Kansas University é o principal rival. Então desculpe. Não Não tá mais aqui quem falou. É Kansas State. Nós Kansas somos State. Duas universidades muito tradicionais no basquete, né, que vai lá atrás, muito vitoriosas, né? E nos últimos 15, 20 anos, a Universidade de Kansas tem sido mais vitoriosa do que nós. Mas lá atrás, Kansas State também, por exemplo, Kansas State, um dos técnicos que teve foi o Tex Winter, que é o inventor do triângulo do Michael Jordan. Então, a nossa sala de reunião dos jogadores com os técnicos lá se chamava Tex Winter Room. Então tem muita tradição, muita gente ao América, muita gente da NBA, muitos jogadores que foram ao Star e etc., campeões da NBA em 96 com o Chicago Bulls. O Ed Nealey, que foi meu companheiro de equipe, foi campeão com o Michael Jordan. Então tinha muita tradição. E ficam a 60 milhas de distância. Né? 60 milhas de distância. Mas por que eu fui para lá? Eu fiquei no Sírio e na seleção esses anos todos de 7,5 a 7,9, né? Como eu te falei, disputando os grandes torneios, disputando mundiais, viajando o mundo inteiro, tanto no Sírio quanto na seleção. Só que eu era reserva. E o Marcelo Vitor também. Nós éramos os dois reservas do Marcel e do Oscar. Tá certo? Que na época, se você fizesse uma seleção dos 10 melhores do mundo, os dois estavam. Então a gente jogava muito menos do que a gente gostaria. Entendeu? E eu, graças a Deus, Massone, eu nunca tive o mesmo talento que a minha geração. Quer dizer, eu passei por algumas gerações, mas nunca tive o mesmo talento. Então, eu sempre fui um jogador muito esforçado, tá? E que era extremamente competitivo. Extremamente. Então, essa situação de eu não jogar, ao invés de eu falar, porra, mas eu tô na seleção. Eu tô no melhor time da América Latina. Eu viajo para a Europa, eu viajo para a Rússia, eu viajo não sei para onde. Tô ganhando um dinheirinho. Vivia confortável aqui em São Paulo, solteiro, entendeu? Vou querer mais o quê? Você entendeu? Mas o atleta ficava incomodado. Cara, essa zona de conforto aí, eu falei, isso aí não serve pra mim, cara. Eu preciso achar um jeito. Agora, eu pensava assim, eu vou sair daqui do Brasil para ir para outro clube? Não, porque eu vou para um lugar pior do que eu estou. E aí a gente tinha esse grande americano, que é muito amigo do Marquinhos também, o Larry Williams, e a esposa dele, a Elsie Williams, nós somos amigos até hoje, falamos praticamente semanalmente. O Larry foi aquele que foi campeão mundial no Sírio? Campeão mundial. Um louro ruivo. Alto, isso. Que jogou em Kansas State. E ele percebia, legal. Ficamos muito amigos, e ele percebia como eu ficava
muito impaciente, muito insatisfeito de não jogar. E um dia ele falou para mim, ele falou, cara, vai embora. Eu tento arranjar uma bolsa de estudos lá no lugar que eu joguei, que é uma universidade de ponta nos Estados Unidos, de basquete academicamente. Você passa 4 anos lá, se forma, volta falando inglês, vai. Naquela época, o basquete referência para o mundo não era a NBA, era o basquete universitário. Ele falou, você vai para uma grande universidade com um grande técnico, que foi o técnico do Pan-Americano em 83, o primeiro técnico do Michael Jordan em competições internacionais, foi meu técnico na universidade. Era tudo bom nível, né? Você vai embora, cara, e você lá você vai competir, ver o que é que dá. É melhor do que você ficar aqui, entendeu? Tomei a decisão, Marcelo. Cheguei, fiz as coisas, falei pro meu pai, pra minha mãe, que sempre me apoiaram muito, todas as decisões. Meu pai falou, ó, aqui você já está estabelecido e tal, o seu objetivo é ir para uma Olimpíada, você vai para os Estados Unidos, naquela época, você ia jogar lá, ninguém ouvia falar de você, porque não tinha internet, não tinha nada, entendeu? Eu tinha que ir para o correio de uma cidade chamada Manhattan, Kansas. Eles chamavam lá de Little Apple. Não era Big Apple, era Little Apple. Era no interior de Kansas. Eu tinha que ir para o correio, mandar carta para os meus pais, para falar com eles. Você entendeu? Mas eu falei, eu vou. Sim. Aí você pode pensar, e aí, Agra, mas como é que você fez com o inglês? Cheguei lá, cara, eu entendia nada, falava nada, menos ainda. Um pouco, lia um pouco. Então, e lá o Larry me avisou, cara, é assim, se você não estuda e não tem nota, você não joga. Então, lá vai ser um desafio grande para você. Aí, cara, primeiro semestre eu ia nas aulas lá, ó, que eram matérias básicas, né? Como a gente tem aqui, sociologia, fisiologia, história do esporte, porque eu fui fazer educação física lá, eu tinha feito direito aqui na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Tinha feito direito e fui lá fazer educação física. Eu ia, nos primeiros 2 semestres, cara, eu ia nessas aulas aí, e são aquelas aulas que o professor fala o tempo inteiro, eu não entendia nada. Nada. Que tem aí na Bahia também. Pensava em tudo, só não entendia o cara. Não entendi o cara e fui embora. E fiquei lá. Aí fiquei 4 anos. Eu sou o jogador brasileiro que jogou nos Estados Unidos Divisão 1, que mais foi para aqueles torneios da NCAA, de March Madness, né? Eu fui 3 anos dos 4 que eu fiquei. 2 anos eu fiquei entre os melhores 16. E o único na história do basquete brasileiro que foi até o Elite 8. A nossa equipe ficou entre os 8 primeiros. Então, nenhum outro brasileiro conseguiu esse feito aí com equipes de outras universidades. Entendeu? Aí então, você lá foi uma carreira anos... bacana. Pronto, beleza. É engraçado que tem muita similaridade entre a sua história e a de Dalila, né? Porque Alô? Ela disse... Não, ela disse que foi para lá sem saber nenhuma palavra de inglês, tá? Falou também dessa questão de que você vai para lá, você termina não sendo lembrado, ninguém lhe vê, porque a comunicação não era como é hoje, né? Essa coisa conectada o tempo todo. E aí também apareceu uma coisa muito semelhante, que ela foi convocada para a seleção brasileira para o Mundial de 94 e você foi para Los Angeles em 84, né? Como foi então, mas esse Los Angeles aí, vou te contar por quê. A de 80 eu perdi, que eu estava lá e ninguém sabia de mim. Tá certo? Sim. Quando eu voltei para cá em 83, né, o Brasil já tinha disputado o torneio pré-olímpico em São Paulo e tinha feito uma campanha maravilhosa. Tá? Tinha sido campeão do pré-olímpico. Quer dizer, então, teoricamente, a Olimpíada de 84, ó... Um abraço. Um abraço, tchau e benção. Só que, cara, eu não sei você, eu não acredito muito em destino, não, sabe? Eu não acredito muito em sorte, não. Eu acredito nas pessoas estarem no lugar certo e preparados para terem uma missão e cumprir. Então o cara fala assim, você teve sorte. Não, não tive sorte. Eu não estava aqui no Pré-Olímpico. Quando eu cheguei depois, eu vim jogar no Clube Monte Líbano, que era um time fortíssimo. Sim. Continuei treinando
muito, porque uma das coisas que eu sempre fiz muito, Massoni, é como eu te falei, como eu era tecnicamente inferior à maioria dos meus companheiros daquelas gerações de 70, 80, porque eu joguei até 90, eu passei por 4 gerações, na verdade. Eu joguei contra jogadores com e contra de 4 gerações. Eu durei muito. Tá? Sim. Por quê? Porque eu Se me cuidava cuidava. muito fisicamente. Então, sempre treinava muito. Então, o que aconteceu, Guilherme? Eu fui jogar no Palmeiras, no ano de 84. Tá? E aí, comecei o ano... Eu tive o melhor preparador físico, na minha opinião, da história do basquete brasileiro, que foi o Valdir Barbante. Se não o melhor, um dos melhores. Ele era o preparador físico do Palmeiras. Esse cara, naquele ano, ele me deixou na melhor forma física que eu tive na minha carreira de 17 anos de profissional. Nunca fiquei igual. Quer dizer, então por isso que eu falo que ele é o melhor, porque ele me deixou numa forma física excepcional. Então, curiosamente, a seleção brasileira, em 84, ia fazer uns torneios na Europa, tá? Já se preparando para a Olimpíada, mas com uma certa distância, né? E a seleção procurou alguns clubes em São Paulo, porque estava treinando lá, para fazer amistosos, para se preparar para essa tour na Europa. Um dos times que jogaram contra foi quem? O Palmeiras. Entendeu? E aí, já tinha os 12 jogadores, né? Treinando, porque a Olimpíada era em agosto de 84. Mas eu fiz, talvez não, eu tenho certeza, eu fiz a melhor partida da minha vida. E você voando baixo, técnica apurada, preparação física. Oi? Não, você então, voando baixo. Eu estava bem fisicamente por causa do Valdir. A gente estava se preparando, na verdade, para o Campeonato Paulista, que estava para começar um mês e meio depois. Entendeu? Mas aí tive a sorte de fazer esse amistoso. E uma das coisas que eu, depois que voltei dos Estados Unidos principalmente, como eu tinha uma condição física muito boa, desde aquela época já a minha parte defensiva era muito forte. Entendeu? Porque eu era um cara de 1,96 m, tá? Mas que era ágil, tinha agilidade lateral, eu podia marcar um cara da posição 1, por exemplo, que na época era um baixinho, que nem o Nilo, mas eu podia marcar, por exemplo, o Marcel, eu podia marcar o Oscar, entendeu? Então eu marcava jogador da posição 1, 2, 3, e nesse jogo eu fiz isso aí. Eu marquei o Adilson, eu marquei o Oscar, eu marquei o Nilo, eu marquei o Cadum. O que aconteceu? Quando acabou essa excursão aí, esse torneio, quando o professor Renato Brito Cunha começou a treinar a seleção que iria para Los Angeles, ele me convocou. Entendeu? Agora, teoricamente, eu fui lá pelo prêmio de ter feito uma partida boa contra a seleção brasileira. Entendeu? Ele falou, vou levar para ver esse menino que ele jogou bem lá e tal. Tá bom. Na minha cabeça, Massônia, eu fui para atingir o sonho da minha vida. Então era matar ou morrer, cara. A gente foi lá para Cibratel, lá em Itanhaém, aqui em São Paulo, numa praia, na época era uma espécie de um resort, para treinar no ginásio da Prefeitura Municipal de Itanhaém, e treinava 2 vezes por dia. Cara, sim, eu acho que fui o mais antissocial jogador da história da seleção brasileira, porque eu comia de manhã, ia ajudar o Marcel a se recuperar de uma torção tornozelo correndo na praia, voltava, treinava o treino da manhã, comia, dormia, jantava, treinava. Então eu não saí do quarto do hotel só para ir comer e voltar e ir pro treino. Você me perguntar assim, mas os caras não ficavam, eu ficava, mas eu não ficava. Porque eu tava assim, ó. Focado. Tava. Porque eu fui cortado, eram 15 jogadores, né? E a própria imprensa falava, né? Que o time estava definido, que o Agra seria um dos cortados, né? Mas não sei se dá para ver bem. Maravilha, Deus. Legal. Que bacana, que bacana. Então, se eu tivesse que você me falar, Agra, tem também uns meninos mais jovens aí assistindo, e o que você poderia falar para eles? Cara, é isso. Como qualquer profissão que você tiver, trabalhe todo dia, seja consistente, não reclame, vá atrás do seu sonho. Nunca fale assim, acho que esse sonho aqui eu acho que eu não vou alcançar, não. Se você for atrás, cara, alguma hora dá certo. Pode ser que você demore. E também tem mais. Se não der certo o seu sonho de esportes, na sua vida você já trabalhou, você já está pronto para a vida. Já está pronto.
Você Fala. disse uma coisa aí que me lembrou uma citação do Muhammad Ali, o Cassius Clay, É. que ele Hum. disse assim: chore o que você tiver que chorar no treino, pode doer o que for, pode doer o que venha a doer, mas passe o resto da vida como campeão mundial, É, né? é, é, Então, é, isso é, assim, eu acho que essa frase dele, desse super campeão é, de boxe, ele sintetiza tudo é, isso e assim extrapola as linhas das quadras, né? Eu tive a sim, oportunidade de entrevistar algumas pessoas da área de música, né, de música profissional aqui, tanto de tá, MPB, cantor, como também profissionais da Orquestra Sinfônica da Bahia. tá, E a gente fez uma correlação muito próxima entre o que eu ouço de vocês, de Marquinhos, de você, de Rato, assistindo Oscar falar, assistindo Marcel falar, ouvindo na televisão, né? O treino, é. a repetição, o foco, a dedicação, a disciplina e mais do que isso, a O travo. Ah, Oi, tô aqui, tô aqui. Uma medalha de ouro uma medalha de tô bronze ouvindo. no Mundial das Filipinas, um campeonato mundial de basquete pelo Sírio, né? Do mesmo jeito que você vê assim um É, músico profissional de uma é, orquestra sinfônica que diz o seguinte, que se é, você passar 3 dias sem exercitar, parece que o dedo trava, né? Porque não consegue mais tocar direito. Então assim, é. e a gente E extrapola uma isso coisa. tanto das quadras quanto dos teatros e das casas de shows para dentro das empresas, né? Que é uma coisa que eu vivi minha vida toda, Claro, ainda vivo isso a vida toda. claro. Ou seja, É, se você fizer aquilo com dedicação, com paixão, com disciplina, com é, coerência e, acima de tudo, com claro. ética, você É, deixa um estado de espírito bom para você e você deixa um legado para as pessoas que tiveram o prazer sem de estar com dúvida. você, entendeu, cara? É. Então é assim, eu também gosto muito de falar isso quando eu vou muito aqui em São Paulo e já fui em outros estados também. Eu vou em projetos sociais de basquete, eu vou em colégios, eu vou em clubes, falar com a molecada justamente sobre essa coisa de você ter a paixão pelo que você faz, se dedicar, de ser corajoso, de enfrentar desafios. Então, eu sempre falo para eles, olha, se você tem esse sonho e você foca, concentra e tenta e etc., de alguma forma a sua vida vai ter um resultado positivo. Sim. Então, Massoni, por exemplo, eu fiquei de 7,5 a 7,9 aqui no Brasil, nunca fui titular nem na minha equipe, nem na seleção brasileira. Fui embora por causa disso. Quando eu cheguei lá, no meu primeiro ano, o meu amigo Larry me esqueceu de falar isso para mim. Na posição que eu jogava, que era de ala armador, de número 2, existia lá um rapaz, na época, chamado Rolando Blackman. Esse cara, ele foi um All-American, ele era Sim. titular do time que iria para Moscou, ele jogou 14 anos na NBA, ele foi um All-Star 10 anos. Quer dizer, o que aconteceu comigo logo que eu cheguei lá, que eu estava infeliz, que eu era reserva Banco. aqui? Banco de novo. Mas aí, o que aconteceu? Eu saí daqui, eu era um ala armador. Aí teve um coach lá, que era amigo do Larry, o Larry falou que você saiu de lá, que você estava insatisfeito. Então nós vamos fazer o seguinte, quando acabou a minha primeira temporada, nós vamos treinar o verão inteiro aqui, e eu vou te ajudar, ele tinha sido um grande armador, jogou até na NBA um pouco. Nós vamos treinar para você virar armador. Você quer? Eu falei, quero. 1,97 m, Então, armador. aí mudei, você entendeu? Então é isso que na vida ficou uma lição muito importante, que você, se está insatisfeito onde você está, se está insatisfeito com a sua posição, cara, mude, trabalhe, não saia da zona de conforto. Não fique esperando as coisas acontecerem, entendeu? Então Perfeito. mudei de posição lá. Aí quando eu voltei para cá, eu fui para a Olimpíada jogando na posição de armador. Agora, eu sei. E se você perguntar para o Marquinho, olha, o Agra era armador? Não. Se você vê os caras, quais são os grandes armadores daquela época de 70, 80? Eu não entro na lista nunca. Mas eu joguei de armador no Corinthians, fui campeão. Joguei de armador no Palmeiras, eu joguei de armador um pouco na Pirelli, um pouco no Círio na final de carreira. Então, eu joguei de armador. Joguei por 3 anos no Corinthians como armador. Entendeu? Mas se você me perguntar, olha, qual é a sua posição? Era ala armador. Eu nunca fui armador de ofício, Ala. eu era um armador, Tá. como meu pai gostava de brincar comigo, um armador de meia tigela. E o técnico Mical, grande Mical, falava que eu era armador de Baiano. confusão, isso sim.
Era isso que eu ia perguntar, mas você já respondeu. Você nunca, pela sua estatura, você nunca terminou entrando no garrafão muito, não, né? Oi? Alô? Alô? Agra? Tá me ouvindo? Ai, 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 ai. Oi, Matheus, boa noite. A Agra deu uma saidinha, foi ali e volta. Deve ter travado. Gente, eu tô vendo vocês entrar. Opa! Clodoaldo, você tá me ouvindo? Parece que a Agra deu uma saidinha aqui. Deve estar tendo algum problema lá. Vocês estão me ouvindo, gente? Faz um ok aí para mim. Opa, voltou. Beleza. Rapaz, esse cara é muito educado, bacaníssimo. Oi, deu uma Voltei. travada. Tamo aqui, tamo aqui. Você deu uma travadinha. Aí, que eu Eu nem ia lembro o que eu estava perguntar. falando. Não, eu ia perguntar para você o seguinte, que de certa forma você respondeu. Pela sua estatura baixa de 1,96 m, você pouco caiu dentro do garrafão como pivô, né? Você nunca jogou como pivô. Pernambuco eu era um pivôzaço. Pernambuco. Mas, mas você Ah, que sabe que ótimo. a gente. Não, em Pernambuco eu era pivôzão, grandão. Mas sabe o que Grandão. acontece? Aí o que acontece, Mazoni, eu acho? Você passa por várias posições, e eu tive ótimos técnicos, eu só joguei no clube Sim. português. Eu tive o professor Fernando Santos Viana, que hoje tem 80 anos. Sempre que eu vou a Recife, faço questão de a gente sair para comer uma pizza, tomar uma cerveja. Depois eu te mando uma foto desses caras também, de grandes jogadores do estado de Pernambuco. Esses caras me ensinaram muito, porque ele e o professor Arthur Pimentel, o professor Raul Siqueira, os professores que eu tive chance de ir para os campeonatos brasileiros com as seleções pernambucanas, eles me ensinaram muito. Hoje em dia a gente vê muito na NBA, nos lugares, as pessoas falando de versatilidade, né? O jogador versátil, é o grego, né? O Giannis, não sei quem, é o próprio LeBron James, que arma, que arremessa. E lá a gente aprendeu isso desde cedo, né? Porque era um time pequeno, então você tinha que se virar, tinha que jogar de pivô, tinha que jogar de ala de força, tinha que jogar de ala 2, entendeu? Então me ajudou muito tecnicamente toda a base que eu tive lá em Pernambuco, lá no Clube Português, entendeu? E aí É fui muito aprendendo. legal. Esse negócio, esse curso intensivo que eu fiz no verão com esse. O nome dele é o Coach Lon Kruger. Ele é o único técnico da história da NCAA a levar 5 universidades de divisão 1, 5 diferentes, para o torneio da NCAA. Ele jogou profissional, um pouco na NBA, Israel, então era um grande técnico, um grande armador. E, cara, esse cara lá em Kansas é assim, muito frio no inverno, muito calor no verão. Eu fiquei uns 3 meses e meio com esse cara, que a gente treinava todo dia, às 6 da manhã, às 5 da tarde, ia para casa dele, eu via vídeo naquela época, era cassete naquela época, dele explicando. Então aprendi a jogar de armador, eu não sou armador, aprendi com ele por causa desse trabalho, né? Então acho que isso aí, qualquer profissão, é muito importante, né? Muito importante. Você tem um grande mestre, né? Ou grandes mestres, que foi o seu caso, é determinante, né? Sem Para seu dúvida, sem dúvida, desenvolvimento, né? Há uma sem base. dúvida. E hoje É. você é professor de inglês, né? Você não é professor de Então, inglês? aí eu fui embora. Aí me formei em Direito aqui, formei em Educação Física lá. Quando eu voltei, Mazoni, eu estava jogando profissionalmente ainda no Corinthians, em 1986, e treinava de manhã e treinava no fim do dia. E eu estava procurando uma forma de manter o meu inglês. E aí a associação Alumni, aqui em São Paulo, que é uma associação binacional
que tem uma parceria com o consulado americano e com a embaixada americana aqui, eles tinham essa associação binacional que era para ajudar estudantes brasileiros a fazer doutorado e mestrado nas universidades americanas. E eles estavam abrindo um departamento de escola para pré-adolescentes e adolescentes. Aí eu falei, opa, fui lá, fiz um teste, comecei, eu dava aulas à tarde. Eu ia para o Corinthians de manhã, treinava, dava aula até às 5, ia para o Corinthians treinar, e fiquei, a partir de 86, até o ano da minha aposentadoria, em 91, trabalhando como professor e jogando profissionalmente. Entrei em 86, me aposentei em 2016. Fiquei 30 anos nesse lugar. 26 anos em outras escolas e 30 anos na Associação Alumni. E aí é outra coisa importante. Quando você decidir fazer outra coisa da sua vida, porque a gente sabe que o esporte passa muito rápido, a não ser que você vire um técnico ou a pessoa que continue dentro do esporte, eu não continuei, eu falei para mim mesmo, falei, eu vou tentar ser o melhor professor que eu possa ser todo dia, cara. Usei muitas lições que eu aprendi no esporte, dentro da sala da aula, porque eu pensava assim, eu não estou aqui só para ensinar inglês como segunda língua para essa meninada. Eu estou aqui também como educador, eu sou um educador. Eu vou tentar educar junto. Então, foi para mim uma coisa que apareceu na minha vida que preencheu muito a afetividade, né, que eu tinha no dia a dia com basquete. Não o amor, porque o amor pelo basquete não acaba nunca, né? Então eu continuava amando o basquete, mas aí eu encontrei outro lugar, outras pessoas para espalhar a minha paixão por uma segunda profissão, entendeu? Então, como professor, hoje eu dou aulas só particulares, online, agora, né, depois da pandemia, só online. E continuo dando aula. Então eu dou aula, cara, na verdade, né, há 34 anos. Ô, Agra, isso que você está dizendo, isso que você está dizendo não me surpreende nada, porque você está dizendo o seguinte, que você recebeu amor a vida toda, né? Essa troca de afeto sua com o esporte e de quem estava no seu entorno naquele momento do esporte para com você mesmo, né? Sem dúvida. E de certa forma você retribuiu isso na sua segunda profissão, né? Então isso daí é uma coisa que, e eu acho que isso diz muito de você, né? Assim, da minha percepção que eu tenho de você, que eu falei no início da live, assim, essa pessoa simples, simpática, acessível, receptiva, né? Você realmente, você é um gentleman, já disseram aqui. Né? Agora, muito obrigado. eu acho que eu assisti uma live sua que você falou. Lá vem você. É sobre esse seu momento de professor, eu acho que na Alumni, que parece que o pessoal da Alumni não sabia que você era jogador de basquete. Não teve uma história dessa? Porque você vê, você falou aí, né, da pessoa e tal. Obviamente, a família é uma coisa muito importante, né? Então, o meu pai, que foi um professor de educação física, universitário, depois ele, aos mais de 60, ele se formou em arquitetura, porque ele tinha um hobby de desenhar casas, mas foi um funcionário público federal de carreira, a minha mãe também, se formou advogada, a minha mãe, depois que ela tinha 4 filhos, tá? Então, os exemplos que eu tive em casa, mesmo saindo muito cedo de casa, os meus irmãos, sabe, meu irmão mais velho, as minhas 2 irmãs, o Mauro, a Ângela, a Márcia, os meus exemplos vieram sempre muito de casa, sabe? Aí dei sorte de ir para o Clube Sírio e de morar, por exemplo, com a família Dipp, lá, sabe? Com o Dr. Rui, a Dona Olga, que é baiana. A Dona Olga é de Cachoeira. Olha que coincidência. De Cachoeira, baiana. Legal. E as filhas, a Adriana, a Silvana, o Zeca. E com o pessoal do clube, os meus companheiros de clube. Então, por exemplo, o Marquinhos. Nós estamos juntos desde 1974, cara. Dividindo as vidas, as famílias, os filhos, sabe assim? Então, graças a Deus, eu tive muita felicidade no entorno que eu sempre tive, sabe? Tanto do basquete, quanto de família, quanto de amigos. Então, eu sou sempre muito agradecido a isso aí. Eu acho que todos nós, a gente deve dar muito valor à família, muito valor às pessoas que te cuidam, gostam de você, os amigos sinceros, fiéis, leais. Isso tudo aí é muito importante. Mas essa coisa da terceira profissão, né? Da terceira profissão. Todo dia, o meu filho, falei com ele hoje, falei, cara,
Eu tenho muita sorte na vida. Aí ele fala assim, você fala para mim que não tem sorte, não é essa coisa de sorte. Eu falei, é verdade, não é sorte não. Mas eu dava aula lá na Alumni há alguns anos. Quando eu virei professor, Massoni, eu quis desconectar a figura do ex-jogador profissional de basquete, do ex-jogador da seleção brasileira, do professor. Eu não queria ter desconto, sabe assim? De falar, não, tudo bem, ele não é professor muito, mas ele foi da seleção brasileira. Então eu não queria isso para mim. Eu queria me tornar o melhor professor que eu pudesse me tornar todo dia. Entendeu? Então lá, se você chegasse lá, batesse na porta e procurasse, o Agra tá aí? Falar, quem? Não tem ninguém aqui com esse nome, não. Por quê? Porque lá eu fiz questão de ser sempre o Eduardo. Então, se você procurasse o Teacher Edu, todo mundo sabia quem era. Que legal. Procurar o professor Agra, você não encontrar. Aí chegou uma época que a NBA, a patrocinadora dos uniformes, que agora, por exemplo, é Nike, antes era Adidas. Mas antes da Adidas era Reebok. E depois, antes era Champion. Também. Aí a Reebok foi a empresa que mais trouxe jogadores, técnicos, para dar clínicas e camps aqui no Brasil. E essa agência, que tinha a conta da Reebok, foi na Associação Alumni, que também tinha um departamento de tradução e interpretação, a qual eu não pertencia só à escola de inglês, procurando um intérprete de basquete que falasse inglês bem. Aí o cara falou, você vai desculpar, mas aqui que fale basquete, saiba de basquete, a gente não tem, não. Agora, parece que tem um professor aí, que ele é bem altão, o cara do departamento de tradução, ele não me conhecia. O pessoal professor delícia. Lá, eles sabiam que eu tinha jogado, mas eu não falava sobre isso. Eu queria deixar isso aí desconectado. Então, alguns professores sabiam que eu tinha jogado em alto nível e tal. E aí, o diretor falou assim, mas diz que tem um professor alto aí, que me parece que ele acompanha, gosta de basquete, ele fala bem inglês. Entende um pouquinho de basquete, entende um pouquinho. Parece que ele gosta de basquete e acompanha. O cara falou assim, ele pode falar agora? Ele falou, não, agora ele está em aula. Mas amanhã ele entra aqui às 14, eu posso pedir para ele chegar um pouquinho mais cedo. Tá bom. Cheguei lá mais cedo, a aula começava às 14, cheguei lá, eram 13 horas, estava lá o dono da agência, com o gerente da agência. O cara bateu o olho em mim, naquela época eu continuei, eu tinha recém, né, tava aí, tava bem ainda fisicamente, não tava tão fortinho, e o cara me viu e me reconheceu. Ele falou, meu amigo, você não sabe, esse cara aqui é campeão do mundo pelo esporte subsídio. Jogou na seleção brasileira há 16 anos. Aí os caras me contrataram para me tornar intérprete desses jogadores que vinham ao Brasil. Então eu fiquei durante 4 anos. Dentre eles, Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar, Bill Walton, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, Allen Iverson, Sam Perkins, um monte de gente boa, alguns técnicos, Larry Brown, muitos. Então eu fiquei 4 anos fazendo isso. Numa dessas coletivas de imprensa, porque eu fazia todas as coletivas, tudo na quadra e tudo no social. Então eu ficava com os caras praticamente 24 horas, né? Shaquille O'Neal, que desceu num drive-thru do McDonald's da van para pegar na janela com a moça o lanche dele, que ele tinha pedido, a moça tomou um susto danado, né? Você imagina, drive-thru do McDonald's, desce o Shaquille O'Neal e vai na janelinha do carro da mulher, do McDonald's, para pedir a comida dele. Umas figuras. Então ele me viu numa coletiva, um produtor da ESPN, porque eles estavam lá cobrindo o evento, e aí ele falou, olha, a gente está precisando de uma pessoa lá, porque o meu grande companheiro, está comigo até hoje, o José Roberto Lux, o Zé Buquinha, que é outro cara que tem muita história de basquete, Sim. que é muito interessante. Depois eu vou passar todos esses contatos para você. O cara falou, o Zé Buquinha, ele está com o time do Oscar lá no Rio, porque o Zé foi técnico de grandes equipes, né? Flamengo, Sim. Corinthians, Sim. etc. E às vezes ele não consegue voltar para o jogo de sexta. Então a gente precisa de alguém que entenda de basquete, fala inglês, né? E que a gente possa fazer um teste. Fiz um teste com eles lá, Massoni, em 2005. 2005. Quer dizer, lá se vão 15 anos. Agora em janeiro completou 15 anos. E é um negócio que eu adoro fazer, gosto muito,
né? E de novo, né? Tento mergulhar de cabeça, porque eu acho que deve, às vezes, passar a impressão, né? Pô, o cara jogou basquete, gosta de basquete, então deve ser fácil. Se o cara vai lá e só... E não é não, viu, cara? Eu sou eu jornalista, imagino. tive que aprender no emprego, exige muita dedicação, então amanhã Sim. convido até todos vocês, a partir das 19h30, começa as finais da Conferência do Leste. E eu estarei às 19h30 comentando com o Guilherme Giovannone, outro grande jogador da seleção brasileira, que jogou 20 anos, também tenho contato dele, eu tenho contato, eu tenho contato. Genro de Marcel, né? E o Não é genro de Ari Marcel? Aguiar. 19h30 na ESPN, Boston e Miami, as finais da Conferência do Leste. Mas, por exemplo, eu sei que eu vou fazer esse jogo desde sábado. Desde sábado eu estou estudando. Acabar você aqui, eu vou estudar um pouco mais. Entendeu? Pô, então eu tô lhe Então atrapalhando. dá trabalho também. Mas dá grande prazer. Eu gosto muito Ah, com de certeza. comentar o jogo. Foi uma Ô, forma que eu encontrei de continuar com o basquete. Agra, eu tô lhe Né? explorando aqui, porque como nossa live Ah, caiu às 8h30, em Alô? tese a gente teria mais um. Alô? Tá vendo? Você tá ouvindo? Oi? Agora? Agra? Tô ouvindo, Tá me vendo? não. Agora, tô vendo e tô ouvindo agora. Fala aí de novo. Joia. Eu tô Vai. dizendo o Agora. seguinte, que eu tô lhe explorando um pouco, porque como nossa live caiu às 8h30, em tese a gente tem até 9h30 para conversar. Mas a gente já está Certo. terminando para você poder estudar aí o jogo de amanhã. Eu não quero deixar você nem sem respostas e nem Tá, quero contar algumas histórias, tá? certo. Engraçadas a respeito de grandes ídolos. Então, Não por quer. exemplo, você tem tempo para... Eu falei, ó, a minha mãe falava, começa a falar, não para mais. Você tem tempo? Olha, tem Tem 17 tempo? minutos em tese, 17 minutos. Ah, então tá bom. Então eu vou contar uma Mas história peraí, do meu deixa eu amado... falar aqui. Diga. Deixa eu falar. Olha, Pois não, tem vá. um participante aqui que eu acho que é DJ Pocky. Ele pergunta aqui como é que se consegue manter o foco e a seriedade durante uma transmissão do genial e pirotécnico Rômulo Mendonça. É o seguinte, eu tive grande companheiro lá, a gente realmente se diverte bastante, mas é uma das coisas que eu aprendi. Quando eu vou fazer transmissões com ele, tá? Sim. Eu morro de dar risada, ele deve estar perguntando por causa disso, eu rio o tempo inteiro, as coisas são engraçadas e tal. Mas eu procuro manter o foco no jogo sem entrar em conversas aleatórias com ele. Porque se você entra em conversa aleatória com ele, aí você perde o foco, entendeu? Então eu não deixo de ouvir as histórias engraçadas, mas eu procuro manter. Ele é fantástico, nós estamos Não, juntos lá há mais 10 anos, né? Nós A estamos mais juntos há 10 anos lá. esquisita, a mais É. esquisita e hilário o comentário dele foi uma bola de três do Steph Curry, do Golden É. State, em uma bola de Tá. três, acho que do meio da quadra, e ele entrou em êxtase e fez assim: me engravida, Steph Curry. Eu nunca vi disso na minha vida, Agra. Ele tem. E você sabe que quando o Golden State estava naquela fase fantástica, né? E o Golden State é ali na Baía de São Francisco, né? Ali Sim, na Baía de São Francisco. Ele sempre chamou, quer dizer, ele não, a TV americana também, mas chamava eles de Splash Brothers, sim, o sim. Curry Do e o Chua. Thompson. Isso. O Thompson. Então, quando a bola caía, ele gritava bem alto, splash, quando um dos dois fazia uma bola de 3 pontos. Então, tinha jogo lá que ele gritava na minha orelha 10 vezes, splash, mais alto. E ele mora no meu caminho de volta para casa, tá? E ele não dirige em São Paulo. Então, ele voltava religiosamente, nesses 10 anos, todos os jogos que nós fazíamos juntos à noite, ele voltava comigo. Então, quando ele Nossa. começava com esses splash, eu falava para ele, ó, eu vou começar a suspender as suas A carona. caronas, dependendo do número de splash que você grita na minha orelha. Que delícia. Mas é um cara que fantástico. delícia. Eu trabalhei também aqui, outro cara que eu gosto muito, gosto de todos os narradores lá, mas o que eu comecei junto com ele, e fomos em 2 finais juntas de NBA em loco. Fomos à Olimpíada. Esse cara além de um grande narrador também, né? É um grande amigo, a gente aprendeu. Ontem eu estava assistindo o Esporte Espetacular aqui e ele fez a primeira corrida dele de Fórmula 1 e recebeu um puta de elogio do Galvão Bueno, você viu? Que ele foi surpreendido. Então, presta atenção. Então, eu falei para ele ontem, a gente sempre se fala, e eu falei para ele, olha, cara,
eu vou falar uma coisa bem sincera para você. O meu irmão, que eu tenho, ele assistia tanto Fórmula 1 que eu cansei, eu nunca mais assisti Fórmula 1. Amanhã eu vou assistir Fórmula 1 de novo, depois de uns 15 anos, mas só por sua causa. Aí eu assisti a corrida por causa dele. Não, Entendeu? e o desempenho dele foi fantástico. Ele deu um show na narração. Sabe o que acontece, Massoni? As pessoas não sabem. Mas antes do EV começar na televisão, ele cobria o circuito de Fórmula 1, cobriu o circuito de Fórmula 1 por 5, 6 anos na Rádio Jovem Pan. Ele era a voz da Jovem Pan na Fórmula 1. Então ele viajava para os lugares. Cara, ele deu um show ontem. Eu fiquei impressionado com a desenvoltura dele. Ele narra qualquer coisa. Ele narra qualquer coisa. Só que a Fórmula 1 sempre foi um esporte favorito dele. Entendi. Então ele fez isso muito cedinho. Ele estava correndo o circuito de Fórmula 1 no mundo com a Jovem Pan. Então ele está se sentindo pinto no lixo, né? Ele é bom. Tá ótimo, tá feliz da vida. Tá vendo que aqui, bem embaixo, não sei se dá para ver. A letra Pi? Embaixo a letra Pi. A letra Pi, você lembra do valor dela? 3,1415, não sei quanto. É 3,14, né? No clube português, eu fui 14. No Sírio, quando eu cheguei, ninguém queria, eu fui 14. Nos Estados Unidos, quando eu cheguei, fui 14. Então, eu fiz uma homenagem às 3 camisas mais importantes da minha carreira, tá? Que foram Sírio, Clube Português e Universidade de Kansas State. É uma homenagem às 3 camisas que eu joguei, tá? E o Pi, o nome do meu único filho é Pedro, tá? E eu nunca chamei ele de Pedrinho, Pedrão, Pedroca. Eu sempre chamei ele de Pi. Entendeu? Então, é uma homenagem não só à Olimpíada, mas também à minha carreira de basquete e ao meu filho, que foram os eventos mais importantes da minha vida. Agora, camisa 14, estava lá no Sírio, tranquilão. O diretor, Dr. Rui, que eu até morei na casa dele, fazia parte da família, me chamou um dia e falou assim: olha, depois do treino hoje, eu já estava na universidade, ele falou, depois do treino hoje, eu sei que vai acabar tarde, a gente pode comer uma pizza? Aí eu olhei para ele, nunca me convidava para comer pizza quando a família não ia. A dona Olga, os meninos não iam, ele nunca tinha me convidado para ir eu e ele comer pizza. Eu falei, pô, devo ter feito alguma bobagem, né? Eu já não morava com ele. No clube não briguei com ninguém. Eu discutia muito com o Cláudio Mortari, às vezes, porque eu queria jogar mais e não entendia, né? Que tinha o Marcel e o Oscar e queria jogar mais. Tadinho, brigava com o Cláudio Mortari. Aí falei, nessas últimas, que era tão frequente, eu adoro o Cláudio, hoje nós somos amigos, a gente se gosta bastante. Ele entendeu, ele sempre entendeu que o meu problema era a competitividade, mas brigava muito. Eu falei, porra, nas 2 últimas semanas eu não discuti com o Cláudio. Não briguei com ninguém, não fiz nada errado na faculdade, as notas estão boas. Por que ele quer comer pizza comigo? Fiquei com a pulga atrás da orelha, falei, não, tá bom, doutor, a gente pode ir. Acabou o treino, no dia seguinte eu tinha aula, era 11 horas da noite, que os treinos começavam tarde, porque os caras tudo trabalhavam, estudavam. Aí chegou lá e ele falou assim, ó, tem um assunto para falar com você que eu acho que você não vai gostar muito, mas eu tenho que falar. Ele sabia desse negócio da camisa e falou, eu preciso que você ceda a sua camisa número 14 do Sírio para um jogador que vai chegar. Aí eu falei, doutor Rui, eu estou aqui há 3 anos quase. Por que eu tenho uma camisa aqui, a minha camisa de estimação, eu vou ter que ceder para alguém que vai chegar? Eu falei, porque esse jogador, se ele não tiver a camisa 14, ele não vem. E a gente precisa dele para ser campeão do mundo. Aí eu falei, então tá bom, mas você pode me falar pelo menos quem é? Não, eu não posso falar não, na sexta-feira você descobre. Tá? Quem era o jogador, Massoni? Oscar. Oscar. Aí, nesse bola da vez aí, o Oscar nunca soube dessa história. O Oscar nunca soube dessa história. Sério? Nunca soube. Você tá contando aqui na nossa live? Não. Aí quando ele foi num dos bolas AV, porque ele foi em 2, eu tava nos 2, eu falei, olha, eu tenho uma história para lhe contar, cara, que o Dr. Rui nunca lhe contou, eu nunca contei para ninguém, ninguém sabe. Aí falei para ele, ó, a 14 eu tive que ceder para você. E ele me chamava, o meu nome é Eduardo, o meu apelido lá no Sírio, não o Marquinhos, mas o Marcel, ele, o Dr. Rui, me chamavam de Dudinha. Dudinha. Aí ele falou no ar, assim, para as pessoas, ah, Dudinha, se você tivesse me falado, eu não teria pego. Eu falei, aqui, ó. Agora, pior foi no dia seguinte chegar na TV e os caras na redação, Dudinha, você vai fazer o jogo? Dudinha. Engraçado.
Dei risada. Meu querido, Tive que faltam 9 ceder. minutos. Faltam 9 minutos. Tem mais alguma história? Não, eu queria contar uma com o Marquinhos, que sempre foi o meu cara Vá, favorito, né? fale. Vamos Da lá, minha vamos lá. carreira. Então, Vamos eu falei para lá. você que eu falei para você que eu era muito tímido. Na época que eu cheguei aqui, no primeiro ano, eu não era tímido. Eu era um bicho do mato. Eu me escondia das pessoas. E aí, logo que eu cheguei, o Círio hospedou a mim, o Marquinhos e a esposa dele, alemã, a Manuela, tá? A primeira esposa dele, no mesmo hotel. Tá? No mesmo hotel. E ele, cara sensacional que ele era, ele queria que eu fosse almoçar junto com eles. Jantar junto. Entendeu? Com aquela bondade dele. E eu, muito tímido, me escondia. Saía do quarto, ia para outro lugar, ele tocava lá, não tinha ninguém. Onde você estava? Não, eu fui ali, já voltei. Aí eu fugia dele para não sentar na mesa. Eu e ele, a Manuela, porque eu morria de vergonha. E ele me sacaneava. Todo lugar que ele podia, ele me expunha, entendeu? Mas é um cara, né, que eu adoro, sensacional. Mas era engraçado como eu fugia dele mesmo. Engraçado que você falando da sua timidez, as fotos que você me mandou e as fotos que eu tenho, assim, você naquela seleção de 78, uma foto, tem um conjunto de fotos individuais do Círio, campeão de 79, que você tá batendo bola assim, meio agachado. Então sua expressão sempre foi meio reservada, sempre séria, né? Você nunca foi Não, eu sempre fui muito quietinho, muito tímido. Era muito mais timidez mesmo, porque algumas pessoas falam assim, mas às vezes você sai muito sisudo nas fotos. Não é sisudez, é timidez, é diferente. É timidez, até hoje, a pessoa fala, você está há 15 anos na TV, você ainda fica tímido. Eu tenho que aparecer no ar, por exemplo, até hoje. Eu fico preocupado, eu fico assim, nervoso, sabe? Dá aquela coisa no estômago. Eu fico meio preocupado, sabe? É da pessoa. Nunca mudei nesse aspecto, né? Sempre fui muito, muito tímido mesmo. Muito quietinho. O Agra, nessa reta final da nossa live, falar um pouco do basquete de Pernambuco, lembrar aí do Pezão, Ricardão. Qual foi o seu contato com eles aí? Não foi enorme, porque tem muitos jogadores, né? Mas esses que você mencionou, porque você mencionou o Pezão, jogador canhoto, que era do Clube Português também. Esses caras foram os melhores jogadores da história de Pernambuco. João Damasio, não sei se você conheceram, um grande jogador também, João Damasio. Era um negro, do esporte, negro. Exatamente. Ele jogou aqui, Então, esse jogador... Ele fazia a bandeja, que ele deixava a bola, o Aro estava aqui, ele deixava a bola assim, dentro do aro. Exatamente. Uma coisa linda. Aí, Jorge Cardoso, que hoje é um médico cirurgião, mas que foi nosso capitão das seleções pernambucanas a vida inteira. Então, na verdade, esses 5 caras, para mim, eles eram ídolos, né? Então, o próprio Ricardão, que é da minha idade, né? Mas foi o primeiro cara que saiu de Recife para ir para São Paulo. Com 14, 15 anos, ele veio para São Paulo jogar basquete, né? Então, foi uma das minhas inspirações para vir embora, foi ele, né? O Jorge Cardoso, o Lula Pezão, que joga até hoje. Você deve acompanhar ele. Sim. Lula Moraes. Seleção brasileira, né? De massa, numa forma física excepcional. Invejável. Eles são mais velhos que eu, 2 anos, mas o Jorge Cardoso e o Lula, eles jogaram no mesmo colégio que eu. Então, minha experiência nos jogos escolares de Pernambuco foram sempre com esses caras no meu time, né? Então, são uns caras que eu tenho muito, 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 muito respeito por eles. E eu vou te mandar uma foto depois que tá. O Ricardão, Jorge Cardoso e Pezão, meu pai e o meu técnico Fernando Viana, dia 13 de dezembro de 2019. Que foi agora. O dia agora, que foi aniversário. Eu acho que eu vi essa foto no seu Instagram. Foi aniversário do meu pai, de 93. E todas as vezes que eu vou lá, eu me reúno com esses caras, porque eu adoro eles, a gente viajou muito. E todos eles foram inspiração para mim, sabe, Mazzoni? Como pessoas e como jogadores. Todos eles. Maravilha. Agra, e o futuro do basquete brasileiro com Gui Peixoto na CBB, eu vejo com muito otimismo. Eu também. Eu acho que nesses anos iniciais, né, eles tiveram muitas dificuldades porque a herança foi muito ruim, né? Sim. Os pepinos que eles tiveram que pegar e tocar, etc., foi muito complicado. E bateu nas federações, viu? Bateu nas federações, porque aqui a Federação Baiana está com problema, que é a herança do passado.
É um negócio sério. Lá em Pernambuco também. É um negócio sério. Lá em Pernambuco a gente está fazendo vaquinha para ajudar a federação, ex-jogadores. Isso é uma loucura, entendeu? isso. E isso tudo por causa do passado. Então eu vejo com muito otimismo eu acho que eles vão ser reeleitos por tudo que fizeram, né? Com as seleções brasileiras, com as categorias de base, né? Que a gente viu começar a acontecer de novo campeonatos, né? Isso. Seria muito bom que eles tivessem um relacionamento melhor com a Liga, né? E a Liga com eles, obviamente, porque é um negócio de duas mãos. Mas eu vejo com otimismo. Eu vejo que eles não vão ter problema de se reeleger. Não sei se o Gui continua. Mas o Marcelo Souza, que é o gerente, diretor-geral, né? Diretor executivo da CBB hoje, é um cara que jogou também. Jogou comigo, inclusive, no Corinthians, quando ele era primeiro ano de profissional. Eu estava lá, nós jogamos 2 anos juntos lá. E o que eu acho bacana é essa coisa da transparência, sabe? Eu acho muito, muito importante. Dos clubes, do basquete nacional, saber o que está acontecendo dentro da seleção da Confederação Brasileira. E você sabe, eu sei que o Gui, né, já ajudou muito. Sim. Financeiramente. Muito. Sim. E continua ajudando. É verdade. É verdade. Então eu gosto muito, eu gosto de achar que a gente nos próximos 4 anos aí tem projeto para todo mundo. Para a base, para a seleção feminina, para a seleção masculina. Eu sou muito amigo, do José Neto, técnico da seleção feminina. Sim, que era do Flamengo. Seria outro cara bom para você bater um papo com ele também. Cara bacana, bom profissional. Tá rolando um ciúmezinho aqui na Associação Atlética, porque disse que eu só tô entrevistando gente do basquete, entendeu? Aí, então tá bom, então tá bom. Não, mas eu vou entrevistar. Eu tô só comentando aqui. Mas assim, eu vou entrevistar o pessoal do tênis, o pessoal do futebol, o pessoal da natação. Mas assim, o basquete tem que estar. O basquete tem história, cara. O basquete tem história. O pessoal do tênis, já vou te oferecer também. O Fernando Meligeni, nós trabalhamos juntos muitos anos na ESPN. E é um outro cara sensacional. Fernando Meligeni. Bacana. Então você vai fazer essa ponte para mim, querido. Eu vou passar aí, você vai usando. Tá certo. Agora, aí você tem, ó. O Gilson tá morando aí de volta, em Salvador. O Chicão também. Bandeira também, moram os dois aí. Moram os dois aí em Salvador, estão de volta aí na terrinha. E são 2 caras ótimos também, né? Agra, eu queria me despedir, passar a palavra. Eu queria, assim, agradecer muito a sua participação. A nossa live está caminhando para 1h30, a mais extensa de todas, né? Bacana, que bom, legal. Você é uma pessoa, enfim, não vou rasgar seda não, mas você é uma pessoa muito educada, você é um cara muito elegante, você é muito receptivo. Eu estou muito satisfeito, muito feliz desse contato. Gostaria de conhecer você pessoalmente. Vamos. Né? Vamos nos conhecer. O Marquinhos está aqui falando que você é bicho do mato, que você é tímido, não, você era bicho do mato. Viu? Então eu queria agradecer muito em nome do clube, né, como diretor de marketing, em nome do nosso presidente, o Sérgio Menezes, né? Todos os nossos amigos aqui, queria dar boa noite às pessoas que ficaram aqui conosco, todo mundo aí elogiando muito você. Você é uma pessoa muito, muito querida no meio, entre os basqueteiros e também dentre as pessoas que lhe assistem hoje na ESPN. Você traz toda a sua competência. Muito obrigado, viu, Agra? Tá, eu que agradeço a você pela receptividade. Como eu te falei, como eu te acompanhei muito, quando eu cheguei hoje aqui, apesar de ser tímido, de ser mais retraído, eu estava completamente à vontade, porque eu tive tanto. Que bom. Eu falei, esse cara é simpático, vai cuidar de mim aí, não tenho nem dúvida. Vou anotar aqui depois aquele convite de quando for aí conhecer melhor Salvador, você, sua família, o clube. Agradecer também o presidente, aí a todo o pessoal do clube para conhecer. E Salvador, eu acho que a gente tem que passar aí mais do que uma vez. Uma vez só não dá, não. Venha que é bacana. Viu, legal. Querido? Bacana. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.